fui procurado através do meu Instagram por uma moradora de Itumbiara, mas ela não é uma moradora de Itumbiara qualquer. Ela era amiga do casal. Ela conhecia muito o Thales, ela conhecia muito a Sara, ela conhecia as crianças e ela fez revelações muito interessantes. Por quê? Porque é esse tipo de investigação, de revelação, que o delegado de polícia quer para depois fechar o inquérito. E eu quero mostrar para vocês agora o que era a família. A família é composta pelo Thales, composta pela Sara Tinoco e os 2 filhos que faleceram. Muita gente culpabilizando a moça, alegando que ela o traiu. Mas a verdade eu quero mostrar para vocês. Eu recebi uma série de mensagens das pessoas de Itumbiara, mas essa aqui que eu vou mostrar para vocês, eu telefonei, nós trocamos telefone, nós conversamos, porque eu queria verificar a veracidade disso. Comentei com ela se eu poderia mostrar o que ela me disse. É óbvio, eu não posso e nem ela quer que seja identificada, pois ela é pessoa que participava da família. Vamos lá, deixa eu localizar onde aqui eu guardei, porque essas informações, detetive Alan, que eu nem mostrei para você, que eu quero que seja surpresa para todos aqui que trabalham no canal Na Cena do Crime, como também para você que está na live. Então eu coloquei numa pasta... Lê pra gente que a gente analisa junto. Eu coloquei aqui numa pasta especial e eu quero agora ler para vocês. Vamos lá. Então, eu recebo esse direct e ela começa a dizer que realmente tinha, né, muita afinidade com a família, e aí ela começa a fazer uma descrição que eu queria que você comentasse no chat, e você também, detetive Alan, eu queria saber a sua opinião sobre esse relato, que é um relato de primeira mão para você também. Vou prestar atenção. E essa minha fonte, essa minha informante lá de Itumbiara disse: Lordelo, ele tinha traído ela com uma dona de loja no shopping lá da cidade. Vamos lá, vou repetir. Lordelo, ele tinha traído ela com uma dona de loja no shopping que ele administrava. E a loja seria do sogro, que é prefeito da cidade. E ela continua: todo mundo diz que ele tinha um caso com a mulher tal, e tem o nome da mulher. Por sinal, é um nome estranho. E ela deixa entender, quando eu conversei com ela por telefone, Daniela, você que mandou essa pergunta, e para você que está no chat, o que ficou muito claro nessa conversa com essa moça, que é a minha informante lá de Itumbiara, ela disse o seguinte: Lordelo, o casamento já estava desfeito, mas eles moravam na própria casa. E aí, a moça diz mais. Tem particularidades que eu não posso contar, porque acabaria revelando a identidade das pessoas. Vamos lá. E aí ela continua. Ela fala: todo mundo diz que ele tinha um caso com essa mulher, e diz o nome, que eu não vou dizer o nome dela. Dizem que tem meses que estava com o rapaz. Ou seja, que essa mulher, detetive Ala, estava apaixonada pelo Thales. Então, o Thales, e eu vou dizer para você, eu vou te mostrar daqui a pouco, não era a flor que se cheire. Não é o que você via no Instagram dele com cara de bonzinho, dizendo-se bom pai, bom marido e bom funcionário da prefeitura. Ele casou com uma mulher onde o pai é prefeito, o pai tem condição boa financeira. E vou te dizer mais, o pai, o seu Dione, prefeito da cidade, já havia combinado com ele: Thales, você é meu candidato a deputado agora nas eleições esse ano. Ou seja, a expectativa dele, detetive Alan, era muito grande em relação ao futuro. Mas vamos lá, Lordelo. A essa altura, inclusive teve gente bastante no nosso vídeo comentando a respeito, né, querendo mudar o foco da investigação da fatalidade para a esposa, né, para a ex-esposa. Agora é uma mãe que perdeu 2 filhos. E vamos ser sinceros, gente, tem até gente aqui no chat falando que começou a passar pano para a mulher. De que importa a essa altura? A essa altura do que aconteceu, da tragédia de 2 vidas serem perdidas, o que importa? Outra coisa, ele não era flor que se cheira. Um cara chega a um extremo disso, não é alguém que pensa da forma tradicional. Se ele chegou a isso, era óbvio que ele teria traçado uma estratégia política, gente. É palanque, é para se eleger. Então, assim, não é passando pano para a mulher, é que pouco importa
realmente quem estava traindo ou quem não estava traindo. O que importa é que 2 vidas foram perdidas, 2 crianças inocentes. Então, assim, uma de 8, uma de 12 anos. o nosso foco vai ser esse aqui, dos comentários, da investigação, do que a gente tem para comentar, porque a realidade é essa, né, Lordelo? Agora, é muito importante, só para concluir, essa minha informante, ela fala o seguinte, que a família era a chamada família Margarida. A família Margarida, todo mundo, para quem não sabe esse termo, são pessoas que eventualmente estão casados, Fachada, né? de fachada, aparenta tudo, faz vídeo. E nós temos que entender que família de político é assim. O político tem muito medo de separação, tem muito medo de traição, porque isso pode afetar eventualmente no palanque. Mas o detetive Alan disse muito bem, o que nós temos que entender que vítimas são 2 crianças. E digo mais para você, o caso dessa morte absurda aconteceu no dia 11 de fevereiro, pouco antes do carnaval, numa quarta-feira. E no sábado aconteceu outra desgraça em Itumbiara, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos comentar. A gente separou outros comentários aqui do pessoal. Vamos colocar o comentário da Carlene, gente, só pra gente desenvolver em cima. O que a Carlene falou, detetive? Seguinte, estou passando por uma situação 500% a mais que ele neste momento. E nem por nada penso em tirar a vida e nem de terceiros. Estou procurando resolver meus problemas sem causar problemas. É a opinião mais sensata, né, Lordelo? Carlene, parabéns para você. Você é uma mulher, você é uma pessoa que você pode se relacionar com qualquer pessoa, porque você tem maturidade emocional, você tem condição emocional de viver com alguém. Gente, quando a gente é amigo de alguém ou casa com alguém, isso não quer dizer que é pro resto da vida. Na igreja é muito bonito, olha, até que a morte nos separe, mas a gente sabe que no Brasil, 50% dos casamentos terminam num prazo menor de 50 anos. E tá tudo certo. Cada um vai pro seu lado. Vai ter pensão, vai ter visita e acabou. E a Carlene disse muito bem, eu tô passando por um furacão, mas não é por isso que eu vou pegar uma arma de fogo e vou sair matando alguém. Carlene, digo mais. Segura seus B.O.s, né? Olha, no livro que eu escrevi, o Paixões Perigosas, dizem isso. São paixões perigosas aonde que por causa de um gatilho qualquer, uma pessoa vai lá e mata a outra pessoa que diz que ama. Então, na verdade, para você entrar num relacionamento afetivo, num namoro, para você noivar e depois para você casar, gente, você tem que ter maturidade para você viver juntamente com alguém. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça, se alguém diz para você, não quero mais morar com você, o amor acabou, ou até estou apaixonado por outra pessoa, a pessoa vai sendo sincera. Como é que alguém pega um revólver e mata alguém? É por isso que nós temos no Brasil 1.500 feminicídios, casos como esse por ano. O número realmente só vem aumentando. Ora, nós conseguimos um vídeo de uma advogada. A advogada é a doutora Lu Lage. Doutora Lu Lage é de Itumbiara. Doutora Lu Lage, ela conhece essas pessoas e ela resolveu fazer um vídeo, a gente dividiu em partes, que é muito importante que você ouça, para que você possa entender mais do que aconteceu lá em Itumbiara no dia 12, na quarta-feira passada, e o que isso tem repercutido. Vamos lá verificar o que a advogada de Itumbiara, doutora Lu Lage. Tudo na vida tem consequências, não só atitudes como as falas, nossas palavras também. O recado você está mandando para a esposa, que por infeliz coincidência, essa esposa que você está falando é a mãe que perdeu 2 filhos. O pai covardemente tirou a vida deles. É para ela, Marcelo. Esse recado é para ela mesmo. Isso é uma fala de um machismo com sabor de crueldade. E se essa energia da traição existiu por ele. Sabia disso? Se você tem fonte, eu também tenho. Ele a traía descaradamente. Mas eu vou te contar uma outra coisa. Eu recebi centenas de mensagens sobre esse caso de pessoas da cidade. Mas a mais confiável é uma pessoa que eu conheço e coincidentemente conhece muita família e conhecia ele. Estava lá no velório. Essa esposa que você está se referindo, ela estava separada dele desde o ano passado, dentro de casa. O famoso divórcio silencioso. Ela não traiu ele. Ele não aceitava a separação. Exatamente porque ele queria se candidatar a deputado. Não queria estar divorciado. Ele não aceitou a separação. É a mesma esposa que estava cansada de ganhar chifres. Esse homem do bem. Que bem, Marcelo?
É a energia da traição? E é a traição aqui que tem que ser o foco? Agora nem a dele, nem a suposta dela. O foco foi o crime que covardemente ele cometeu. A vida dele ele tem direito, dos filhos não. E ele só tirou para deixá-la em um abismo perpétuo, porque não quis ficar com ele. Ele cometeu uma vingança, amor. Cara do bem, hein? Tirar a vida dos filhos para vingar de quem não quis ficar com ele. Ele é muito do bem. O foco não é traição, Marcelo. O foco é a mãe que perdeu 2 filhos. Os papéis foram invertidos aí. Quantas pessoas te assistindo, provavelmente falando, o que ele tá falando faz sentido. Não, não faz sentido, Marcelo. A única coisa que faz sentido aqui é a dor da mãe, da família dela e da família dele. Olha, a doutora Lu, ela fala num tal de Marcelo, deixa eu te explicar para você entender o contexto. Ela, na verdade, esse Marcelo estava criticando muito quem? Criticando a mãe, a Sara Tinoco. A doutora Lu, ela é uma pessoa de posicionamento muito forte, ela fala muito bem, ela sabe o que ela está falando. Eu quero que você preste atenção agora na parte 2, aonde ela fala da família Margarida, aonde ela fala desse problema que o casal, na visão dela, o casal já estava separado. Vamos colocar... Ah, você já colocou o vídeo inteiro? Então já foi. Pensei que tinha separado. Então, ficou muito claro para vocês que Thales não aceitava a separação, a advogada contou pormenormente tudo o que aconteceu na visão dela, que ela tinha esse contato com a família. Isso a gente achou aqui do canal Na Cena do Crime expor para você, porque a gente sabe que todo crime que ganha repercussão, as pessoas querem saber riqueza de detalhes. E eu, particularmente, que também sou escritor, e eu provavelmente devo escrever alguma coisa a respeito disso, dessa morte que me impressionou demais, mas a gente começa a entender que uma série de problemas o casal vivenciava e praticamente era um casal que só morava, detetive Alan, na mesma casa. Já estavam separados. Fachada, né? Ele saía contra a pessoa, a Sara, a esposa, saía contra a pessoa. E digo mais, pessoal, a Sara não veio a São Paulo para encontrar com a amante. Na realidade, a Sara, ela veio a São Paulo porque ela tem 2 lojas lá em Tubiara. E ela vem para São Paulo fazer cotação e fazer compra. E ela combinou com essa pessoa agora que estava tendo um relacionamento. Ele acabou indo para lá também e eles passaram lá o fim de semana. Agora tem um detalhe importante. Um detalhe importante, detetive Alan, que ninguém falou. Por que que o Thales contratou o detetive? Se ele já sabia. Qual foi a razão? É para produzir provas, né, Lordelo? Seja qual for, seja motivos de divórcio, se é para proteger bens ou se é para difamar a imagem da mãe. É que claramente ele não aguentou o psicológico ali, do que ele já sabia, mas não era conversa de hoje em dia, não foi para a noite do dia, não foi um ato impulsivo. Né? Foi sim planejado, ele provavelmente já vinha pensando nessa monstruosidade há muito tempo. Então, assim, segundo as intenções, esse cara sempre teve, né? Agora tem um detalhe importante, o detetive Alan matou isso na bucha. E eu quero relembrar um caso com vocês. Quem foi que contratou um detetive profissional e particular para investigar o marido quando ela viajou? Foi Elise Matsunaga, tá lembrado disso, detetive Alan? Isso é verdade. Elise Matsunaga tinha certeza que o marido a estava traindo. Nesse caso, o casal estava junto e ela estava desconfiada no marido. Elise Matsunaga, ela faz o quê? Ela inventa uma viagem para a cidade onde ela morava, no sul do país, e deixou o marido livre, leve e solto. Ela contratou um dos melhores detetives de São Paulo, pagou caro. E passou o número do celular dele, o carro, todas a rotina de vida do marido. E em 2 dias, o que ele fez? Ele conseguiu flagrar a mulher, era uma garota de programa, com o Marcos Ioki Matsunaga. E eu vou te dizer, porque o local onde eles estavam, detetive Alan, eu frequentei, que era um restaurante no bairro Jardins, aqui em São Paulo. Você desce a Doc Lobo e você vira à direita uma ruazinha de 100 metros, aonde fica o Hotel Fasano. Antes do Hotel Fasano tem um restaurante. Era um restaurante acolhedor, aconchegante. E esse detetive foi lá, filmou o casal, porque eles têm equipamentos para isso, mandou para ela e ela ficou furiosa. O que aconteceu quando ela voltou para São Paulo? Ela matou o marido dentro do apartamento, esquartejou. E aqui no canal, Na Cena do Crime, nós temos, hein? Procura que você encontra essa narrativa que é importante. Então veja, o detetive Alan cantou a bola.
Por que que a pessoa... repete pra gente, detetive Alan, por que ele contratou um detetive pra vir aqui em São Paulo e filmar a mulher? Para produzir provas, seja para justificar o injustificável dos atos que ele planejava, ou seja para proteger patrimônio, bens e um futuro divórcio. Então, assim, tudo de caso pensado, né? Ele sabia, Lordello, não foi, como você diz, violenta emoção, né? Então é muito importante isso que vocês verifiquem. Eu quero dizer aqui que a profissão de detetive particular é uma profissão reconhecida no Brasil. Você pode fazer um curso, você vai ganhar o diploma, você monta o escritório e a maioria dos detetives são contratados para caso de infidelidade. Né? A maioria dos detetives. E para quem gosta de TV aberta, não sei se vocês se recordam, da primeira detetive mulher do Brasil e a mais famosa, Detetive Ângela, aonde eu conheci em programas da RTV, virou minha amiga. E ela me contava os causos, ela falava, Lordello, realmente eu sou contratada para infidelidade, para investigar infidelidade conjugal. E uma vez, detetive Alan, no programa Super Pop, estava lá com a Luciana Gimenez, e eu fiz uma pergunta para a detetive Ângela, que hoje é falecida, minha amiga detetive Ângela. Eu perguntei para ela, detetive Ângela, você que trabalhou mais de 40 anos com infidelidade conjugal, sendo contratado por homem e por mulher, e a pergunta que eu fiz, nos casos que você foi contratada, quem que trai mais, homem ou as mulheres? Detetive Alan, qual a sua opinião? Eu acho que é polêmico, né? Se eu for pela visão cultural, eu diria que os homens traem mais. Na visão cultural, o homem trai mais. A detetive Ângela, naquela oportunidade, isso tem mais ou menos uns 15 anos, ela falou, Lordello, a mulher trai mais. É mesmo? É que o homem trai e divulga para os amigos. A mulher trai e é boca de siri. Ninguém fica sabendo. Na visão da detetive Ângela. Aí precisaria fazer uma pesquisa intensa, mas é algo realmente interessante e que muitos desses detetives, quando pegam as imagens e entregam para quem contratou, a pessoa vê aquilo, detetive Alan, e aí pode acontecer morte da esposa, de filhos e de ambos. Realmente não é fácil, algumas pessoas realmente não conseguem lidar com esse tipo de situação. Mas mesmo assim, Lordello, a gente sabe, né? Muitos casos de infidelidade sempre pode terminar em agressão, coisas do tipo, divórcio litigioso, mas matar 2 crianças é uma coisa que chocou o Brasil porque não é comum, né, Lordello? Um pai ter uma coragem de fazer isso com os próprios filhos, assim, para mim é inimaginável, impensável. Olha, é inimaginável. E olha que interessante. Dia 12 aconteceu essa atrocidade em Tumbiara. Dia 12. Dia 14 aconteceu uma outra atrocidade que a minha equipe está investigando, que é a mesma atrocidade que aconteceu na cidade de Irará, estado da Bahia. Irará é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Salvador. Olha que curioso. E sabe o que é que aconteceu? E você vai ver a semana que vem aqui no canal Na Cena do Crime. Então vamos lá. Dia 12 acontece essa desgraceira em Tumbiara. No dia 14 acontece esse problema grave na cidade de Irará e no dia 16 outro crime da mesma natureza, aonde um homem em Tumbiara matou a mulher e em seguida cometeu o suicídio. Não é brincadeira, hein? Esse carnaval, detetive, não foi brincadeira. A realidade é que esse tipo de situação sempre acontece no nosso Brasil, mas quando aflora por conta de um caso desse, fica muito mais em evidência e aí pipoca, não tem jeito, é caso parecido, todo mundo quer desafinar, às vezes é busca do furo, de um roteiro, alguma coisa do tipo, então se preparem que vai ter muita tragédia ainda relacionando crianças e traição.